Boa noite a todos. Queria agradecer o convite dos nobres vereadores, cumprimentar o presidente Siloto e assim eu estendo meus cumprimentos a todos os demais vereadores. A gente já está falando de segurança pública, né, desde semana passada, que fomos alvos de questionamentos, de críticas, de perguntas, a qual muitas pessoas de nossa comunidade conseguiram ter um entendimento sobre o que é o processo de segurança pública. Questiona-se muito que o problema da insegurança é apenas da polícia, seja ela civil ou militar. E muitas pessoas da nossa comunidade, e às vezes até muitas pessoas que em tese têm conhecimento jurídico, não entendem que a segurança pública é um contexto muito mais amplo. E a primeira pergunta que eu faço, quais são as causas da insegurança pública? Só apenas a falta de policiais? A segurança pública ela só tem problema em Hernando Vitória? Eu acredito, se vocês fizerem a abertura de algum site de alguma cidade de porte de Hernando Vitória, ou mesmo o Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava, que tem um problema muito mais crítico proporcionalmente que nós aqui de Hernando Vitória. Porque também tem um problema muito semelhante os municípios, que seria o problema do que é. Qual que é a causa? O tráfico de droga, o usuário de droga, a falta de emprego, a falta de empresas, de indústrias, a educação familiar, a educação escolar, a ociosidade, a falta de lazer, a falta de esportes. Então, é um questionamento atrás do outro. Existe até uma charge onde dizia o seguinte, aonde falha o Estado, aonde falha a família, aonde falham os órgãos, recai sempre na polícia. Se você analisar, você pegar um criminoso e conversar com ele, como começou a criminalidade dele, o porquê que ele é criminoso. Se você observar, a maioria das pessoas que têm passado pelas nossas cadeias, eles nasceram numa situação de risco já. Muitas vezes o pai tem problema de embriaguez, a mãe, ou só tem a mãe, né, problema de prostituição, moram em lugares de risco, aonde não tem escola que dê aquilo que a criança procura, lazer, conhecimento, aonde não há o afago de uma família no momento de tristeza, aonde não há Natal, onde não há Ano Novo, aonde principalmente não há um carinho, seja de quem for. E o que ela procura? A rua. Na rua, sim, ela tem o que ela precisa, um companheiro, um amigo, seja aquele que vai dar droga, mas é a pessoa que está do lado dele. Aquele que vai ensinar ele a roubar é aquele que vai estar do lado dele. Outro fator, o que nós criamos, digo todos nós, é o consumismo. Qual criança não quer ter um adolescente, não quer um tênis Nike hoje? Qual criança ou um adolescente não quer um iPhone? Não se fala nem o canela seca, né? Aquele celularzinho de 200, 199 reais. Você anda pela rua, você vê jovens que não têm condições, muitas vezes, certo, de alimentação em casa, mas tem um iPhone, tem um S6, faz a mãe comprar com o Bolsa Família em 12 vezes lá, como eu já vi isso. Como eu já vi gente pagando conta de celular com o cartão da Bolsa Família numa lotérica. Chega um dia numa lotérica e veja isso. Então o fator da segurança ele é muito mais amplo que se imagina. Para a Polícia Militar só cabe atender a ocorrência ou prevenir. Mas como que se previne a segurança pública? Por que se fala muito em polícia cidadã? Por que se fala muito em PROERD? Por que a polícia está dentro da escola hoje? Por que a polícia está dentro da escola hoje? Para ensinar as crianças a não ter o contrato com a droga. Seria o papel da polícia esse? Teria o papel da polícia esse? Por que todos o pai e a mãe trabalham hoje? Por que o filho fica na mão, muitas vezes, da empregada, ou mesmo na rua? Se vocês procurarem nossos bairros mais pobres, vocês vão ver que tem uma criança de 11 anos cuidando de uma de 4 anos. E o risco? Isso não é medido a nível de segurança pública. Porque estou há 25 anos na instituição policial militar. E a insegurança pública, ela tem aumentando, não em função da criação do marginal, por vários outros fatores. A má educação, não há respeito mais com os idosos, não há respeito mais com as mulheres,
não há respeito mais em fila, não há respeito mais em educação básica, que é jogar um papel no chão. Você veja como que estamos de lixo nas cidades hoje, todas, sem exceção. As menores, as pequenas cidades têm problemas seríssimos hoje. Criaram-se muitos municípios sem ter estrutura básica. Criaram-se muitos bairros sem sequer ter um ginásio de esportes, uma estrutura de educação física, de lazer, de cultura. Quantos clubes de teatros tem? Quantas escolas de teatro tem no nosso Brasil? Quantas comunidades terapêuticas para recuperar drogados tem no Brasil? Quantos canais de televisão tem no Brasil? Quantas novelas tem no Brasil? Muito mais, eu acredito. O que a novela nossa ensina hoje? O que os nossos programas hoje ensinam para as crianças? Para os nossos jovens? É ter, ter, ter. Agora, como ter? Aí vem o problema. Eu quero ter. Se eu não tenho um bom emprego, eu vou fazer alguma coisa para ter. Isso não é só em adolescente, em adulto também. Os nossos presídios estão superlotados. Não tem mais onde colocar nenhuma pessoa hoje, praticamente. Se colocar número normal, não existe. E o resto que tem mandado de prisão aí? São milhares. Centenas de milhares no Brasil, se eu não me engano, se eu não me recordo, é isso. E se fosse maneira, todo esse pessoal que está na rua hoje cometeu o crime, aonde colocaríamos? Então ninguém vê o início da coisa. Então a mesma pergunta que eu faço para vocês, por que existe o criminoso? Porque falta polícia? E criminoso tem em todo lugar, pode ser os países mais desenvolvidos. Porque o crime, infelizmente, é inerente ao ser humano. Ou por ódio, ou por ciúme. Antigamente, eu sou nascido em Clevelândia, muitos de vocês conhecem, já viram falar. Eu tinha do lado da minha casa, nós éramos muito pobres, minha família. Nós tínhamos um bailão chamado Operário, já queimou lá. Então, todo final de semana você ouvia um tiroteio. E sempre tombavam. Mas não por roubo, certo? Apenas por quê? Por honrar o bigode, que antigamente tinha muito isso, né? Você não via dificilmente alguém roubar alguém na rua, furtar alguém, porque você não via jovens na rua. O bigode na cara ainda valia alguma coisa. E o que vale hoje? Qual que é a diferença do respeito? Existe isso hoje? A polícia teria que apenas prevenir, hoje ela só reprime, ela atende à ocorrência. E outros fatores realmente que estão contribuindo, N fatores sociais que contribuem dia a dia para a criminalidade. Se nós colocássemos um policial em cada bairro, aqui na Vitória, reduziria a criminalidade temporariamente. Que haveria outro tipo de criminalidade. Comércio por motoboy de drogas, como existe nas grandes cidades. Então, o usuário já você não teria mais como combater o traficante, porque ele ia usar isso. O furto, não dá para fazer aqui, iam fazer nas fazendas, nas propriedades rurais, como já está acontecendo, o furto de erva, roubo de erva, coisa que não acontecia antigamente. Porque o valor já está mais interessante. Não dá. Carga roubada. Veja a nossa BR-153 aqui. Vocês não têm conhecimento, mas perto do Horizonte, lá toda semana toma um caminhão. Estava em Laranjeiras do Sul. Sabe quem que eram os principais saqueadores das cargas? Até de maconha saqueavam, os índios. Saqueavam até a carga de maconha. A polícia ia intervir, tinha que entrar em confronto. Daí, culpado é a polícia disso. Então você veja que a situação da segurança pública ela não é inerente apenas à presença da polícia. A presença da polícia, ela vai dar uma reduzida. Mas não é só isso, gente. Não é só isso. Deixa uma casa sem pai e sem mãe. Deixa um jovem sozinho. Por mais educado que ele seja por um bom tempo. Tem certeza que ele vai fazer tudo certinho? Nossa, eu tenho filho, todo mundo tem problema de criar seus filhos. Agora imagine quem não tem um controle social sobre isso. É muito difícil. Nós da Polícia Militar aqui, estou falando em Polícia Militar, atendemos mais de 300 ocorrências mensais, sendo a maioria delas no final de semana. Então, se tem uma estrutura reduzida, se tivesse 100 policiais aqui na unidade, poderia atender todas? Poderia atender todas. E depois? O controle social disso. Teríamos como condenar todas essas pessoas? Teríamos como controlar a vida social dela lá fora, aquilo que prevê na Constituição, nas legislação, onde que fala que tem que acompanhar o preso posteriormente. Será que ele vai se reintegrar à sociedade mesmo? Alguns dos senhores já conhecem as cadeias públicas? Já entraram numa cela conversar com o preso? Tem lugares de empresas que trabalham com animais aí, que são mais limpos muitas vezes que a delegacia. Não a delegacia, mas a cadeia. E não é por problema de limpeza da delegacia. É problema do ser humano que vive lá.
amontoado, é normal você continuar assim, você denegrir totalmente a imagem, o caráter, a moralidade. O que você acha que faz uma pessoa 15 anos fechada, 5 anos fechada, 6 meses fechada? Você coloca no lugar de um preço. Não é problema nosso, mas vai ser problema nosso ali para isso aí. Nós temos vezes semanas diversos roubos aí que teve em mercado, em mini mercado. Você olha para as pessoas, assim, alguns que são presos, ou mesmo identifica pessoas mal vestidas. Entendeu? As pessoas se prender moram, a maioria, entre aspas, em alguns pontos de risco na cidade, onde urina no canto da casa. Que tipo de gente nós estamos criando na sociedade? Os países do primeiro mundo têm uma diferença muito grande, porque a legislação é muito dura. Agora eu pergunto, nós queremos essa legislação tão dura assim? Onde você não pode pagar, jogar um papel no chão e é multado com 200 euros aproximadamente? Onde o policial não é tão educado, ele só dá a multa, entrega e pronto, pague. Onde você é penalizado, se você cometeu um furto contra uma Câmara de Vereadores, você é penalizado, por exemplo, 10 vezes mais que um furto numa casa, porque é um objeto do povo. Essa legislação duras, a população precisa querer. Ela tem que querer isso também. Nós temos um infinito número de legislação e muitas delas não funcionam e não são cobradas. Então existe essa dificuldade da polícia trabalhar hoje. Não apenas só pela situação de segurança pública, mas pela estrutura social, que não é problema de União da Vitória, quero deixar bem claro isso. É problema do país inteiro. Se vocês pesquisarem um pouco a situação de segurança pública no país, tem lugar, tem horas que ela diminui, ela sobe, Curitiba diminui, de repente aumenta o homicídio, mas abre a Gazeta do Povo, abre o Paraná Online, quantos homicídios acontecem? Lá, não, mas ela é maior, mas é um homicídio de vingança, tráfico de droga, a maioria, 12 tiros, 15 tiros, criança, família inteira, matam a família inteira em função de droga. O número de homicídios nossos aqui é reduzido, vocês sabem disso, muito reduzido perto de alguns municípios, em relação a outros municípios. A compensação do furto do roubo é alto, muito alto. E a estatística, às vezes, ela mente, gente. O que é roubo? Qualquer ameaça para retirar um bem de alguém, já é roubo. Então o cara fala assim, eu vou te matar se não me der essa caneta. Chamou a polícia, ele vai entrar como roubo também. Se destaca como roubo. O que é um furto qualificado? Arrombar a porta, entrar na residência. O que é furto simples? Basta você deixar a janela aberta e alguém pegar. É aquela situação que você não pode, não é nem penalizado praticamente mais pela justiça. Né? Como o doutor Ademir falou, quem estava lá, que tem projeto que furto, roubo até um salário mínimo não vai ser considerado mais crime quase. Então, veja, nós queremos sanções mais duras mesmo? Vocês já estão pensando em diminuir a sanção de quem está preso? Nós, hoje, a polícia enfrenta, por exemplo, no estado do Paraná e do Brasil, o problema do roubo de caixas eletrônicos e de bancos. Até quando os bancos querem investir realmente na segurança? Eles anunciam, sei lá, que se investe em segurança. Onde está o investimento? Nas caixas eletrônicas. Eles não divulgam os valores que são roubados. Eles não fazem uma situação assim de investir, pedir para a segurança pública como que poderia investir mais sobre isso. Eles têm setor de inteligência deles que conversam conosco de vez em quando. Mas até onde eles querem investir isso? Eles querem realmente combater o crime ou querem apenas proteger o patrimônio deles? Então, é tudo questionamentos que devem ser feitos com relação à segurança pública. Ela não é tão simples assim. É um processo muito grande, certo? Que tem que começar pela comunidade. Eu achei até interessante a situação lá, mas todo mundo levou pedrada, que a gente fala, né? Mas é interessante, eu acho que tem que ter, a comunidade tem que se unir, porque ela só pode mudar a situação. Cuidando da sua cidade, cobrando de nós, policiais, dos vereadores, do prefeito, dos deputados, tem que cobrar. Mas eles têm que aprender a cobrar também. Por isso que nós estamos instalando o Conselho de Segurança, e achei até interessante as últimas discussões que nós tivemos aqui em relação a isso, que eu acredito que mais de 30 dias está efetivada, para que a gente comece um processo de policiamento comunitário, mesmo de polícia cidadã. Onde o vereador, o cidadão comum, outro policial de folga, que sejam a mesma pessoa, sejam tratados como realmente cidadãos, eles possam participar desse processo. Que eu falei, nós falamos aqui, tem o processo de cobrança, de iluminação pública, do vizinho, da saúde, do lazer das crianças. Eu passei num bairro esse dia no município aqui perto, onde eu vi uma quadra lá totalmente destruída, e um bairro realmente bem carente.
Eu pergunto, o que as crianças fazem no final de semana? Eles não têm condições de participar de um clube, pagar uma quadra esportiva, um campo de futebol sintético para jogar futebol. O que elas fazem no final de semana? Ficam apenas assistindo televisão? Então esse processo, porque a partir de agora, gente, combater já não resolve mais, nós temos que prevenir essencialmente. E não é a polícia que tem que prevenir sozinho. Nós podemos ficar lá no ponto, parado na frente do mercado, não vão roubar, mas vão roubar do lado. Ou vão invadir de madrugada e vão furar a parede e vão roubar de lado. Como fizeram aqui na Magazine Luiza um tempo atrás. Roubaram o cofre, à noite, alguém de dado informações privilegiadas, talvez, não sei, a Polícia Civil que está investigando. Então a gente nunca sabe, porque o anonimato está do lado da pessoa em conflito com a lei. Então a gente se pergunta, até que ponto nós queremos realmente que a segurança mude? Apenas com a presença da polícia? Principalmente da polícia militar, que tem que estar 24 horas na rua? Porque nós estamos fazendo nossa parte. Nosso pessoal, como comentei lá, o pessoal que saiu de expediente agora está trabalhando lá no bairro São Cristóvão. Tem um reforço aqui no centro também. Nós não trabalhamos 60 horas semanais, pode ter certeza. A maioria média dentro do destacamento, somar todos os policiais, em torno de 90 horas semanal. E não temos hora extra, não temos adicional noturno, não temos fundo de garantia. A única coisa que a gente tem é estabilidade de emprego. E podendo se aposentar com 25 anos de serviço policial. Porém, perde 5 dias de salário, não se aposenta integral. Nós não temos vale-refeição. Nós não temos vale-refeição. Então, se o policial, se o Estado não está em condições de dar agora, o policial banca o salário, banca sua alimentação. A gente muda a escala para que isso não aconteça. Mas nós continuamos fazendo o nosso serviço. Tendo pouco polícia, mais polícia, o risco é maior, o sucesso não é tão grande no combate à criminalidade, mas nós continuamos fazendo o nosso serviço. A gente faz escolta de preso todo dia. Todo dia a gente faz escolta de preso, mesmo no final de semana. Mas nós, no final de semana, estamos tendo ocorrência. Futebol, festa de igreja, shows, festa da costela, festa do xixi, do estanhegue, patrulhamento em colégio. Estamos fazendo isso. Carreata, passeata. Então, você veja que o nosso universo é muito maior do que você imagina. Vamos começar a elaborar o termo circunstanciado logo, aqui na unidade e também em municípios da região, que é não levar mais para a delegacia para fazer aqueles pequenos termos circunstanciados onde a pessoa é liberada na hora. Para agilizar o processo. Até esse dia atrás, nós estávamos indo a Curitiba fazer flagrante de tráfico de drogas. Pegava para ir em Bituruna, cigarreiro. O policial saía, ficava já 24 horas de serviço, prendia a madrugada, tinha que levar a Curitiba para ir na Polícia Federal, porque a circunscrição aqui não tem Polícia Federal. Chegava lá por volta das 9, 10 horas da manhã, ficou preso no camburão, esperava vir o escrivão para lavar o flagrante, que demora mais 4, 5 horas, depois vinha, chegava aqui 6 horas da tarde, 4 horas da tarde, para depois ir descansar. Então, a gente continua fazendo nosso serviço. Temos problema na instituição? Temos. Como qualquer instituição, nós somos mais de 100 policiais na região. Qual empresa que não existe problema com seus funcionários? Se trabalham mais, se trabalham menos, outros que acham desculpas, temos isso aí. Em qualquer profissão temos, todo mundo tem, no meio político tem, qualquer meio tem. E somos fiscalizados diretamente pelo Ministério Público. Qualquer reclamação da comunidade, a gente abre procedimento administrativo, isso varia de inquérito policial até formulário de apuração de intervenção disciplinar. Esse foi de natureza grave, com o decoro da classe, eu abri um processo chamado Conselho de Disciplina, que é para exclusão do policial, não importa quantos anos ele tem de polícia. Eu mesmo autuei uma vez um policial rodoviário com 28 anos de polícia militar. Ele foi excluído sem ter um direito. Coisas que não acontecem na empresa, em fora você recebe, tem direito a receber alguma coisa, né? Então a instituição policial ela tem feito a parte. Ela é regida por militarismo, e eu digo uma coisa, sou um defensor disso, porque senão o descontrole ia ser muito maior. Nós temos controles disciplinares muito mais severos que outras instituições policiais. Então isso para nós é importante. Talvez agora você fale em mudar, mas isso não compete a mim questionar ou não, né? Cada um, eu acho que cada momento é cada momento. O futuro, como o prefeito falou, é da polícia municipal, é da polícia municipal. Mas vai ter que ter uma mudança muito grande na cultura, até política brasileira. Porque você imagine um município com 30 mil habitantes, com 50 policiais municipais, né, exercendo uma função de autoridade policial.
se ela for mal usada, ela pode trazer problema. Né? Isso já tivemos no passado, até com a própria Polícia Estadual, né? Então o controle tem que ser grande. E tudo isso muitas vezes dificulta a segurança pública também. Entendeu? Porque depende só de nós isso. O relacionamento com a comunidade é difícil muitas vezes. A gente procura tirar o militarismo achando que o militarismo é o problema com a comunidade, mas não é. O problema da relação do policial com a comunidade, às vezes é a própria comunidade. O policial se torna, eu sempre digo o seguinte, se você olhar a nossa escola de soldado no começo, quando eles estão lá fazendo a escola, saem de Porto União, Bituruna, Cruz Machado, Paula Freitas, tem policial de tudo que é lá, filha de famílias excelentes, e de repente se tornam, entre aspas, para a população, um mau policial, porque ele é mal educado, porque ele não dá risada, porque ele multou o vizinho, entendeu? Então o que mudou? Foi a polícia ou foi a comunidade que deixou ele assim, que fez ele assim? Porque amigo de polícia não é aquele cara que pede favor para a polícia. Amigo de polícia é aquele que não faz errado. É aquele que não faz errado. Pode pedir favor para a polícia? Claro. Policiamento é a favor para a polícia. Não é? É uma ordem policial. O policial tem que cumprir isso. Agora, fora isso, não existe essa coparticipação. O policial tem que ser severo. Teria ser severo mais ainda. Não, mas o coitado não tem carteira de motorista e vive para trabalhar. Não fomos nós que escreveram. Então diga que não precisa de carteira de motorista. Nós temos que cumprir. Eu acho que nem os vereadores aqui, eu acredito, nós não podemos usar o bom senso na lei. Porque isso é responsabilidade, inclusive com penas o nosso policial, no caso, de ir para a rua. O policial não pode deixar de aplicar uma multa, certo, por bom senso. Quem pode usar o bom senso, só tem 2 pessoas que podem usar o bom senso. Aliás, 3, né? Uma não é pessoa. É Deus, o juiz e o promotor. No poder público. Qualquer de nós, inclusive o vereador, e contra a lei por usar bom senso ou ajudar alguém, vai ter problema sério. Perde a função. Qualquer servidor público perde a função. E muita gente não sabe disso. Ah, mas ele podia ter usado bom senso. Então, tudo isso é uma situação que você tem que cumprir dentro da legislação. E tudo muda. Tudo muda uma hora para outra. Entendeu? O cidadão muda, as pessoas mudam, a polícia muda. Só que, do jeito que eu estou vendo, está mudando para pior. Entendeu? A comunidade, a sociedade está mudando para pior. O respeito acabou. A informalidade vale mais que a formalidade. O que você tem vale mais do que você possui internamente. Ou seja, a moralidade já não está em segundo plano. Porque existe uma diferença muito grande entre moral e legal. A moral abrange tudo, a legalidade não. Cito como exemplo, é você, em uma ordem judicial, mandar retirar uma velhinha de 90 anos que perdeu o marido, não tinha nenhuma uma conjuntura lá, um boia fria, que não tinha nada carteira assinada e tal, e não tinha dinheiro nenhum para pagar o aluguel. E o proprietário pediu na legislação e ganhou. É legal, não é? Mas é imoral. E acontece muito isso. Entre legalidade e moralidade. Uma grande empresa deve um grande valor num dano moral de um empresário, do empregado, e vai recorrendo por 20 anos, e o cara morre e não recebe nunca a indenização dele por perder um braço, perder uma perna na empresa. É legal o que ele está fazendo? É, mas é imoral. Então essas diferenciações, elas têm complicações na vida policial, na segurança pública. Né? Então agora eu abro mais para vocês me questionarem esse pequeno recado, e agradeço isso, porque eu não vou falar estatística, porque vai ficar 5 horas, que acontece roubo, etc. As portas da companhia estão abertas a todos vocês. Certo? Vocês querem saber quantos roubos acontecem, aonde que acontece, quando acontece, o horário que acontece, nós temos isso lá. E a nossa aplicação do policiamento, quando é possível, dá sim. Porque no final de semana o número de ocorrências é muito grande. Principalmente violência doméstica, no maior dos casos, né? E perturbação de sossego. A gente tem que ir lá pegar um piada de 19 anos, 18 anos, um mês de 15 anos, que tem o som na casa lá, que devia ser o pai dele que tivesse isso, para ele conduzir para termos circunstanciados, aprender o som, entrar no tapa com o cara, muitas vezes, lá o policial tem que entrar na briga com o cara, lá porque são 15, 16, onde não ia ser problema de polícia. Problema de família. E eu tive esse problema até onde eu moro ali, uma festa de comemoração de uma senhora lá, até entendo a festa, e o pessoal ia sonzeiro, eu abri a janela, então eu não me questionei, porque estava tão alegre, né, era uma festa de pessoas, até tudo bem, eu moro sozinho, estava morando sozinho, eu fui para casa e tal, estava olhando. Só que de repente uma senhora abriu a porta da frente, uma outra senhora, e falou bem assim, eu tenho que acordar cedo, amanhã cedo. Daí uma pessoa que não era criança falou assim, está na hora de velha dormir.
Daí eu peguei no tranco, né? Daí já deu porcaria, chamei a viatura e já deu uma confusão tomando um banho. Então, se veja, uma pessoa que não era criança, que eu acredito que tinha uns 40 anos de idade, falar isso com uma senhora mais velha. E olha, vou dizer uma coisa, não é pessoa pobre, não é pessoas de bem. Pessoas de bem. Então, só para dar uma pincelada, é mais ou menos isso que funciona na sociedade. Querem resultado, porém, a mudança, ela tem que mudar, começar por nós. Né? Obrigado por enquanto, vou abrir as palavras, não sei como que funciona.